O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Primeira parte, capítulo 11, da proibição de evocar os mortos, parte 1. 1. A Igreja não nega de maneira alguma a existência das manifestações. Pelo contrário, ela as admite todas, como vimos nas citações precedentes, mas atribuindo-as à intervenção exclusiva dos demônios. É por engano que alguns invocam o Evangelho para as proibir, porque o Evangelho não diz uma só palavra nesse sentido. O supremo argumento que se apresenta é a proibição de Moisés. Eis em que termos se refere ao assunto a pastoral mencionada nos capítulos precedentes. Não é permitido entrar em relação com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, em uso entre os gentios. Não procureis os mágicos, diz o livro do Levítico, e não façais aos adivinhos nenhuma pergunta, para não incorrerdes na contaminação de vos dirigirdes a ele. Capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, sendo lapidados, e o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E no livro do Deuteronômio. Que não haja entre vós pessoas que consultem os adivinhos, ou que observem os sonhos e os augúrios, ou que usem de malefícios, de sortilégios, ou de encantamentos, ou quem consultem o espírito de Pitom e quem pratique a adivinhação, ou interrogue os mortos para saber a verdade. Porque o Senhor considera em abominação todas essas coisas, e destruirá com a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. 2. É conveniente para a compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés lembrar o texto completo, que foi um tanto abreviado nessas citações. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar os mágicos, e não consultei os adivinhos, para não vos contaminardes ao vos dirigir a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Eles serão lapidados e o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Levítico capítulo 20, versículo 27.